Olá, que saudade de vocês! Hoje eu vim aqui para contar mais uma historinha de Jesus, que é aquele amigo querido que está com a gente nesse momento, está com a gente o tempo todo, né? Mas que nesse momento, né, de confinamento, ele está mais ainda pertinho da gente. E para que a gente não esqueça dele, eu vim contar uma historinha também para vocês. Ela se chama Caridade Verdadeira. Naquele dia, a pequena Isabel trouxera uma companheira para ouvir a história da vovó. Era Leda, vizinha que morava do lado direito da rua. Leda era mais velha 2 anos que Isabel. Mostrara-se interessada por tudo quanto a amiguinha lhe contara, com relação às belas narrativas da vovó. Muito educada, a pequena pergunta à bondosa velhinha: "A senhora não se incomoda que a gente participe das sessões de histórias?" "Pelo contrário, minha filha, até me sinto satisfeita por saber que existem meninas que se interessam pela vida de Jesus." "Oh, vovó, se é assim, eu sei de um punhado de meninas que na nossa rua que viria correndo para ouvir a senhora." "Pois você está intimada a trazê-las." "Agora posso ir correndo." "Não, querida, amanhã você vai trazer essas meninas. Hoje tomaria muito tempo e temos ainda uma história para narrar." "É mesmo, vovó? E antes da história, você prometeu nos explicar o caso da multiplicação dos pães." "É verdade, filha. Vou fazê-lo agora e muito feliz por sentir o entusiasmo de seu coração por coisas tão importantes e belas." A avó endireita os óculos sobre o nariz, abre o mapa sobre a mesa. Leda, cheia de curiosidade, indaga: "Para que esses mapas, dona Clara?" "São mapas da Palestina, um antigo e outro atualizado. Vou precisar de ambos daqui a pouco." "Vovó, a senhora já vai se esquecendo de explicar de novo o fato dos pães?" acentua a apressada Isabel. "Não, querida, eu não me esqueceria de uma coisa tão importante. E escute, você se lembra da maneira como descrevi a multiplicação dos pães?" "Todinha, vovó. Como hei de esquecer uma coisa que me impressionou tanto e que não pude entender?" "Pois muito bem. Nada existe nos grandes fatos operados por Jesus que não possa se explicar. Estão todos enquadrados nas leis naturais." E a terna vovozinha prossegue: "Quando o mestre disse aos discípulos: 'Dai vós de comer a essa gente', expressou ele uma verdade profunda. Conhecedor que era de todos os segredos da natureza, podia organizar a matéria, desintegrando os elementos necessários na própria fonte de energias, que é a natureza. Naquela hora, o povo faminto teria pão e peixe à vontade, pois o Cristo iniciou o trabalho de manipulação dos fluidos existentes na atmosfera, usando de um poder que só ele possuía." "Para que serviam esses fluidos?" indagou Leda, muito comportada no seu canto. "Para organizar os pães e os peixes necessários para matar a fome de toda aquela multidão." "Puxa vida, mas que trabalho, hein, vovó?" disse Isabel, novamente impressionada. "Sim, filha, um esforço que somente o amor pode justificar. É necessário que a grandeza do sacrifício do Cristo seja entendido, a fim de que o nosso respeito e gratidão se ampliem e principalmente cresçam em nós os propósitos de servir o nosso semelhante." "E a outra história, vovó?" "Vou iniciá-la, para que tenhamos tempo de concluí-la." Assim dizendo, dona Clara chamou a atenção das 2 meninas para as cartas geográficas, que são os mapas, estendidas sobre a mesa.
Venham, queridas, aqui se encontram os roteiros que utilizaremos hoje na viagem ao passado. Isabel vai me apontar neste mapa atualizado o ponto exato onde se encontra Jericó. A menina observou longamente o mapa e afirmou muito séria: eu não vejo nenhuma Jericó, a senhora deve estar enganada. Leda correra para junto da amiga para auxiliá-la naquela agonia. Mas também ela, apesar de mais adiantada na escola, sentiu os embaraços da hora e não conseguiu. Dona Clara, percebendo o desgosto das meninas, alongou o indicador num ponto do mapa. El Arian! Exclamaram as duas meninas a um só tempo. Que nome esquisito, acentuou Isabel. Isso mesmo, continuou a boa vovó. El Arian é a Jericó dos tempos de Jesus. Aquela mesma Jericó florescente, situada num dos tributários do Jordão. Era a segunda cidade da Palestina. E hoje deve ser a primeira, não é, vovó? Perguntou inocentemente Isabel. Não, filha. El Arian é hoje uma povoação de 600 habitantes. Não diga, vovó, por que se deu isso? Filha, no outro dia falaremos mais detalhadamente sobre esse assunto. O essencial por hoje é acentuarmos a posição de miséria em que se viram abraços das cidades da Palestina, que passaram de mão em mão após a morte de Jesus. Vamos passar a história de hoje. Muito bem, Dona Clara, aplaudiu a prendada Leda. Pois bem, Jericó, a grande cidade, estava separada de Jerusalém por um deserto. Certo dia, um homem que vivia numa parte da Palestina, mais ao norte de Jerusalém e chamada Samaria, descia de Jerusalém para Jericó. Vovó, a senhora podia contar-me alguma coisa sobre essa Samaria, arriscou a curiosa Isabel. Sim, aí está uma lembrança muito oportuna. Vejam neste mapa, a Samaria opulenta de outros tempos, aquela Sebaste cheia de edifícios suntuosos. Sebaste? Admirou Isabel. Sim, esse era o nome dado a Samaria por Herodes, que a reconstituíra. O nome fora dado em honra a Augusto, imperador de Roma. Sebaste e Jerusalém eram por isso rivais. Jerusalém não tolerava a visível preferência do grande Herodes pela insignificante e baixa Samaria. Havia outras razões que faziam dos judeus inimigos inconciliáveis de Samaria. Motivos religiosos, entendem? Mas hoje Samaria é ainda muito importante, não é, vovó? Não, meu bem. Teve o mesmo destino de Jericó. É hoje uma pequena cidade árabe. Que fracasso, hein, vovô? Sim, mas continuemos com a história. Como vocês podem imaginar, aquele homem teria de passar por estradas desertas e perigosas, infestadas de malfeitores. Até certo ponto da jornada, o viajante não encontrara obstáculos, a não ser o sol escaldante do deserto. Quando se encontrava ainda mais próximo de Jerusalém que de Jericó, foi atacado por um desses grupos de bandidos sem escrúpulos, sem lei, de coração entorpecido pelas maldades que praticavam todos os dias. O pobre homem resistiu a princípio, porém foi vencido pela superioridade numérica dos atacantes. A estrada ficava apontada pelas fúrias daquelas infelizes criaturas que viviam para o mal. Ali ficou o sangue do pobre viajante. O homem foi atirado à margem da estrada sem sentidos. Os bandidos se afastaram, levando tudo que a vítima trazia, inclusive o cavalo que montava. De Jerusalém, poucas horas após, passou por ali um sacerdote, que era uma autoridade religiosa. Viu o ferido, mas não quis dar-se ao trabalho de socorrê-lo.
passou longe e lá se foi em busca dos interesses de sua organização religiosa. O tempo não chegava para gastá-lo com vagabundos na estrada. Logo após, passou por ali um levita. Levita? Que quer dizer isso, vovó? Os levitas, explica a Dona Clara, eram os sacerdotes que guardavam o templo de Jerusalém. Mas continuemos. O levita aproximou-se do ferido, mas não quis interromper as preocupações imediatas que o conduziam fora da cidade. Que homem sem caridade, hein, vovó? Realmente. Mas aconteceu de passar por ali pouco depois um samaritano, daquela gente tão desprezada pelos judeus. O samaritano, ao avistar o ferido, desceu do seu cavalo e correu ao encontro do pobre homem que permanecia caído na estrada. Com o coração cheio de terno interesse pelo aquele pobre infeliz, tomou do óleo que trazia e fez os primeiros curativos nos ferimentos. Confortou o ferido com o vinho que trazia por parte das suas provisões. Depois, conduziu o ferido para uma hospedaria mais próxima. Após recomendá-lo com insistência ao hospedeiro, pagou adiantado as despesas. Despediu-se e prometeu voltar logo, efetuando o resgate da dívida restante. Que homem generoso, hein, Dona Clara? Disse a Leda com entusiasmo. Não disse a você que vovó sabe histórias muito bonitas? Acrescentou Isabel ao notar o interesse de sua companheira. Dona Clara, a sua história é mesmo belíssima. A história não é minha e não está terminada. Amanhã concluiremos. Não é da senhora, vovó? De quem é então? É de Jesus, filha. Esse nome despertara um mundo de cogitações no coração das meninas. Beijaram a querida velha e saíram, levando a certeza de que no dia seguinte teriam outras horas de encantamento. E assim terminou a historinha que a vovó contou para a netinha e para as amigas da netinha. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam pensar em como é importante a gente muitas vezes parar por alguns minutinhos para ajudar as pessoas que estão perto da gente. Às vezes nós passamos ao lado daqueles que estão precisando e a gente nem percebe, a gente não quer ajudar, mas eles estão ali, né, esperando a nossa ajuda. E se um dia fosse a gente que estivesse ali machucado, precisando de ajuda também, né? Será que a gente também não gostaria que alguém pudesse parar para nos dar atenção? Que tal a gente aproveitar e fazer isso durante essa semana? Um beijo, meus amores. Tchau, tchau.